A ressurreição. Por que é necessário uma ressurreição? A ressurreição é necessária porque quando a gente morre, a gente vai para o pó da terra. E lá fica, o fôlego volta para Deus, o fôlego sai do corpo e a matéria vai para a terra. E se não houvesse uma ressurreição, as pessoas nunca sairiam de lá da terra. Ele transformaria em terra, virava pó e não tinha esperança para ninguém. Mas como existe a ressurreição faz nós voltar novamente à vida. Voltar ao corpo como era antes e ter respiração, ter espírito no corpo. Essa é a promessa de Deus. As pessoas, isso é questão de fé. As pessoas às vezes não querem ter fé, que isso é verdade. Mas é questão de fé. Por quê? Porque pegar um corpo que já acabou e formar ele de novo, parece que é difícil para o homem, né? Mas para Deus não. Assim como foi fácil para Deus tirar o homem, fazer o homem lá do pó da terra, é fácil para restaurar o homem também do pó da terra. Então, para Deus não há dificuldade. Lá em Daniel, capítulo 12, verso 2, diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, muitos dos que dormem no pó vão ressuscitarão, uns para a vida eterna, para morar com Deus. É a promessa que Deus fez, né? De ressuscitar. E outros para a vergonha e o desprezo eterno. O que é isso? Vão ressuscitar para ser queimado novamente e transformado em cinzas para nunca mais existir. Na verdade, esse negócio de fogo eterno, isso é mentira. O fogo consome as pessoas e faz elas se consomem eternamente, porque acaba com as pessoas para a eternidade. Mas não é que o fogo vai ficar queimando eternamente. Essa teoria aí de fogo do fogo que vai queimando para sempre não existe. Para sempre, enquanto há matéria para ser queimada. E outros para a vergonha eterna. Se ao morrer as pessoas fossem para o céu ou para o inferno, no dia da morte, ou ele ficasse vagando para um mundo de além, ou se ele reencarnasse em outros, e para que não haveria então ressurreição. Por que Deus vai ressuscitar a pessoa do pó da terra? É porque as pessoas estão lá no pó da terra. Se ela estivesse lá no céu, ou lá no purgatório, ou lá no inferno, não precisaria de ressurreição, não teria como ressuscitar. 1 Tessalonicenses 4,16 diz assim: pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, com alarido, com a voz de trombeta, a voz do arcanjo, ao som de trombetas de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. As primeiras pessoas que vão ressuscitar são os que morreram em Cristo, ou seja, morreram crendo no Senhor Jesus, morrendo na fé do Senhor Jesus, morreram salvos, morreram unidos com Cristo pela fé. Esses vão ressuscitar primeiro. Depois os que ficarem vivos serão arrebatados, não mortos, não ressuscitados, serão arrebatados e vão subir com Deus. Mas isso só vai acontecer em um dia, só no dia da ressurreição, na volta do Senhor Jesus. Não vai haver arrebatamento antes da volta do Senhor Jesus, só no dia da volta do Senhor Jesus. E a ressurreição dos justos serão também só no dia da volta do Senhor Jesus. Então nós vemos aí que
o mesmo Senhor descerá do céu, né? Jó foi um dos primeiros homens de Deus viver na face da terra. Ele viveu muito no comecinho do mundo. E ele teve uma visão de Deus. Lá em Jó 19:25, ele disse assim: eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Depois que o meu corpo estiver consumido e sem carne, verei a Deus. Eu verei por mim mesmo, com os meus próprios olhos. Jó já profetizou da ressurreição dos mortos. Ele já tinha profetizado da vinda do Senhor Jesus. E já houve também ressurreição. Já houve uma mini ressurreição. Essa ressurreição que aconteceu está lá em Mateus 27:52. E diz assim: nesse instante, que instante? Em que Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu-se a terra e partiram-se as rochas. E abriu-se os sepulcros, agora o 52, se era 51 e 52 agora. Abriu-se os sepulcros, Mateus 27:52. Abriu-se os sepulcros e muitos dos corpos dos mortos que dormiam ressuscitaram. E saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Esta aqui está lá em Mateus 27:51, 52, 53, está lá, fala da ressurreição. E nessa ressurreição não era poucos não, muitos dos mortos que morreram em Cristo ressuscitaram e apareceram a muitos. Essa é uma ressurreição, uma mini ressurreição especial, provando que Deus é poderoso para ressuscitar e que haverá ressurreição. Aquelas ressurreições foi as primícias do que dorme. Eles subiram com Jesus. A gente pode ver depois que lá na Bíblia, a Bíblia fala que lá no céu tinha 24 anciões, lá tinha muita gente lá no céu. Foi visto lá pelo profeta João na ilha de Patmos, muitas pessoas lá no céu, que estavam lá os anciões e outros mais. Esses que foram ressuscitados na ressurreição especial, quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Lá em 1 Coríntios fala assim: pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição veio por um homem. A morte reinou desde Adão até Moisés. Quem foi o primeiro que quebrou o poder da morte? O primeiro que venceu a morte foi Moisés. Por quê? Porque Moisés morreu e ressuscitou. Antes de Moisés, ninguém tinha ressuscitado ainda. Ele foi o primeiro. A morte reinou até ele. Quando ele saiu do túmulo, que ele ressuscitou, quebrou o encanto da morte. É o primeiro que está no céu, que ressuscitou, foi Moisés. Então nós temos prova na Bíblia de que há ressurreição. E a ressurreição é uma realidade.